Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Gomides, vice-diretor dos Colégios Interativa, para mais um Interacast, que é o videocast dos Colégios Interativa. Hoje eu estou aqui com a professora Giane, de Biologia, dos Colégios Interativa, das duas unidades, tanto Colombo, tanto Santa Cândida. Olá Giane, tudo bem? Tudo bem? Bacana, seja muito bem-vindo ao Interacast, tá? Obrigada. A gente vai bater um papo aqui sobre biologia, sobre ciências. A professora Giane também trabalha do sexto ao nono ano, os anos finais nas duas unidades, e também a biologia no ensino médio. Então tem muita coisa legal para a gente conversar, né, Giane? Tem bastante, Sim. muita informação. Legal. Giane, eu quero começar com você falando aí para o nosso público, nossos alunos, famílias que nos assistem. Como que você escolheu as ciências, a biologia, para ser sua área de atuação na sua vida? Como que foi isso? Então, né, eu sempre gostei na escola, duas disciplinas sempre me chamaram a atenção: educação física e biologia e ciências, né? E quando eu prestei meu primeiro vestibular foi para educação física, então eu sou formada em educação Ah, que física. bacana. Dentro da área, eu descobri toda a área da ciência, da fisiologia humana, e isso me interessou bastante. Eu terminei a faculdade de educação física e fui fazer a faculdade de biologia na sequência, até porque eu era atleta da instituição, então, para continuar jogando, eu permaneci dentro da universidade. Aí fiz biologia, me encantei mais ainda. Fiz uma pós na mesma instituição para permanecer como atleta da instituição. Então, o esporte abriu portas para mim, né? E abriu portas para aquilo que eu queria. E eu fiz uma pós em perícia criminal forense na época. Aí fiquei um período sem estudar e terminei o mestrado faz um ano e meio na área da ciência e da ludicidade. Então, juntei as duas coisas, tanto a educação física quanto a biologia em uma coisa só. Aí a escola foi me abraçando, eu fui me encantando cada vez mais pelos alunos, por essa dinâmica, essa coisa viva que tem dentro da instituição, né? E tô aí até hoje. Que bacana, Jane. A gente percebe, assim, suas aulas são muito dinâmicas, né? Você trabalha as ciências e a biologia como tem que ser, né? Com muito experimento, né? Muita aula prática, né? Conta pra gente se isso é difícil de trabalhar assim nos dias de hoje, com a meninada, porque são exemplos vivos que você traz para a sala de aula. Eu acho que isso faz toda a diferença, né, Jane? Mas me conta um pouco, dá mais trabalho hoje em dia do que antes? Dá trabalho para você organizar e preparar, né? Mas é a única maneira que eu vejo que a gente consegue tirar o aluno daquele foco da internet e trazer ele para a vida e para a experiência, né? É palpável. Porque a biologia e a ciência, ela tem áreas que são muito simples, né, de você compreender, que são coisas que estão presentes no seu dia a dia, mas também tem aquela coisa que não é palpável, como, por exemplo, como que eu vou explicar para um aluno de sexto ano sobre genética, sobre um gene que está num cromossomo que ele não consegue ver, que ele não consegue pegar. Então, os métodos, né, que a gente tem de ensino, as práticas experimentais, todas elas entram para facilitar essa compreensão. Mas eles acabam gostando bastante, participam. Aqui na escola a gente tem ainda a pedagogia Freinet, que traz, né, técnicas diferentes e que auxiliam muito e que casam muito bem com a ciência e a biologia aqui dentro. Que bacana. Jane, é bacana isso que você acabou de mencionar, porque faz todo sentido, né? Hoje em dia a gente tem muita competição, né? Por exemplo, as telas é uma delas, né? Uhum. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, ô, Giane, na sua percepção como professora. Aí não tão vinculado só à biologia ou às ciências, mas qual que seria o maior desafio hoje para você e para os professores em geral, com essa meninada hoje em dia que está cada vez mais dispersa em sala, Giane? Eles são muito imediatistas, né? Porque a tecnologia traz isso. O tempo todo ele tá ali rolando uma Uhum. tela, não gostei, passo, não gostei, passo, opa, gostei, volta, consegue ver aquilo várias vezes, né? Uma repetição. Então, você conseguir tirar eles desse modo repetitivo e dessa imediatividade que eles têm, se torna um desafio muito grande. Uhum. Não só na educação, mas também em casa.
Os pais também têm desafios para cumprir dentro de casa com os filhos, né? Para colocar ele para estudar, para ler um livro, para criar uma rotina é difícil. Então, a gente tem que usar vários recursos e artimanhas para conseguir fazer com que eles se sintam interessados, né, Sim, naquilo que a gente tem que passar sim. para eles. Bacana. Jane, você é mãe, você tem 2 filhos aqui na escola, né. Uhum. Eles gostam de biologia ou não? Eles adoram. Ah, que O legal. tempo todo tenho que cuidar, até porque dependendo do bichinho que eles encontram, eles querem pegar tudo. Querem pegar tudo, querem pôr a mão em tudo, perguntam por quê, ficam fazendo experiência o dia inteiro em casa. É bacana você ver isso, né, Que desde legal. pequenininho, porque Ah, é muito importante, né, a gente desenvolver esse senso crítico da criança, adicionar a alfabetização científica neles desde cedo. Isso é muito importante para o futuro também, né, uhum. e para aquilo que eles veem na internet. Com certeza. Eu acho que faz toda a diferença, né. Ô Jane, nós tivemos uma mostra científica, né, cultural, e você sempre nos apoia todo ano, né, na orientação das turmas, enfim, com os professores. Que você percebeu, assim, na mostra desse ano? Qual a análise que você faz em geral em termos de apresentação de projeto? Como que você viu a mostra desse ano que foi muito pautada na tecnologia também, dando um pano de fundo para desenvolvimento dos trabalhos, né, científicos? Olha, eu achei bem legal esse ano por conta da participação dos outros professores das outras áreas, Hum, né? A gente teve aí uma interdisciplinaridade bem legal, uhum. porque nós conseguimos permear por vários conteúdos diferentes, por vários aprendizados diferentes. Então, quando eu entrei em uma sala e eles estavam trabalhando sobre a linguagem, eu falei, nossa. Como será que isso vai acontecer no final? Sobre jogos online, né, que o sexto ano aqui de Colombo apresentou sobre jogos online, Sim. sobre o problema do tigrinho, que está trazendo, vários desafios, né, para Foi famílias. sensacional isso, né. Então, assim, eles conseguiram trazer toda esse mundo, né, da tecnologia, da vivência ali do dia a dia nas redes sociais para dentro da escola, fizeram a parte científica buscando pesquisar, compreender como que aquilo acontecia, os problemas, né, para a saúde e tudo Uhum, mais, e o resultado foi o que a gente viu no sábado, que foi maravilhoso. Então, tivemos inúmeros temas diferentes por conta da participação dos professores, né, de uhum. língua portuguesa, geografia, história, enfim, e o resultado foi bem bacana, eu achei bem legal não ficar só a cargo dos professores da área da ciência e Sim. da natureza, né, ali da biologia, da química e da física. Uhum. Então foi bem legal essa Que essa legal. nova esse novo formato, né, Sim. da mostra. É dar importância para a mostra científica e cultural, né, Jane? É, até porque a ciência ela Uhum. não é só aquela feita em Sim. laboratório, né, Uhum. ciência é você produzir conhecimento. Com Então, certeza. independente da área que você está atuando, você vai produzir um conhecimento, você está fazendo ciência, por mais que seja na área da língua inglesa, da geografia, da história, e a gente tem que trazer isso para o aluno também, né. Cada professor que está aqui, ele pesquisou, ele foi um pesquisador, ele foi um cientista dentro da sua área. Sim, Então é importante a gente revelar isso e mostrar para eles também. bacana. Jane, não tem como a gente fugir dessa questão da tecnologia, né, então a nossa fala é muito pautada nisso, porque tem muito a ver ali com o que está na sala, no chão, né, da sala. Você acha que é mais o menos difícil, vou usar assim, hoje trabalhar com de sexto ao nono ou com o médio? Em tese, o médio é mais tranquilo para trabalhar em função da idade ou não tem muito isso, Jane, no caso das ciências em específico, ou biologia? Eu acho que com o médio é mais desafiador, porque eles já têm, assim, um empoderamento um pouco maior, né, de Uhum. tomada de decisão, Sim. principalmente se a família faz com que esse aluno, com esse estudante, ele, fique sozinho em casa, venha para a escola sozinho, tenha suas obrigações. Então eles já têm, assim, um domínio próprio da vida deles, Uhum. que é mais desafiador do que os pequenos. Eu acho os pequenos mais tranquilos com relação à tecnologia, o uso dentro de sala de aula. Sim. Eu acho eles mais Mais tranquilo tranquilinhos. de administrar, né. Aham. Sim. Jane, você acha que o aluno hoje estuda menos do que há uns 5, 10 anos atrás? Ou você acha que, de novo, né, a tecnologia tem um impacto aí em cima disso? Então, no passado, né, olha, eu sou bem velha. No passado, mas a gente já tem 20 anos de educação, né, não parece, mas tenho. Comecei a dar aula em 2005, né, Bacana. tem gente que nem nasceu que trabalha Sim. comigo que dá aula também, mas tudo bem.
Mas antigamente a gente tinha que decorar muitas Sim. coisas. Era muito conteudista, assim, no sentido de você precisa decorar o que é uma mitocôndria, o que é o empuxo, o que é Eu tal lembro das coisa. organelas, a gente tinha que escrever aquilo Decorar, tudo. decorar, decorar, decorar. A metodologia mudou muito, né? As Que bom, técnicas né? de ensino, técnicas de estudo mudaram muito. Hoje tem uma ampla variedade aí de possibilidades, né, para auxiliar. Então, assim, a gente já entende que cada um aprende de uma forma diferente. Vai ter aquele aluno que vai ter que escrever 30 vezes a mesma coisa, que vai ter que copiar, que vai ter que ler e tudo mais. Tem aquele que, se ele assistir um vídeo, ele já Uhum. tá ok. Tem aquele que só escuta o que o professor fala na sala e não precisa nem anotar e já lembra. Então, nós temos essa variação hoje em dia, né? E a gente tem que perceber isso também. Por isso que é bem importante o professor estar bem ligado ali no que está acontecendo na sala, prestar atenção nas diferenças dos alunos, sempre estar questionando, circulando em sala para ver, né, realmente se o aprendizado está acontecendo. Com relação ao estudante, eu percebo que a gente tem assim um público bem dividido. Tem aqueles que estão se dedicando, que estão preocupados realmente, e tem aqueles que ainda não criaram, não se ligaram, né? Não perceberam que já está chegando no final aí, né? Uhum. Reta final ensino médio, só mais 2, 3 aninhos e acabou. Vai ter que. Chegou a vida adulta, né? Isso. Os boletos vão chegar. Exatamente. Vai ter que escolher, né? Isso, vai ter que tomar decisão, ter que escolher. Então, alguns precisam ainda dar essa despertada, né? Mas grande maioria, assim, do convívio que eu tenho, muitos já têm essa percepção, né? Mas a gente ainda tem alguns que precisam de uma orientação um pouquinho maior. Mas é aquilo, né? Cada um tem um ritmo, Sim. né? Uhum. E o que a família é muito importante nessa hora, né? Para fazer com que ele perceba também que a vida tá passando. Então, temos que acelerar aí o ciclo. Sim. Jane, dentro dessa perspectiva, nós estamos chegando aí nas provas, né? Nós vamos ter o FPR agora, logo tem o Enem, né? Uhum. Como que você enxerga aí essas provas vinculadas aí à sua área, né, de ciências? O que você daria de dica aí? Como que você tem visto as provas dos últimos anos aí relacionadas à biologia em específico? Então, as análises que foram feitas, né, nos últimos anos perceberam que a área da biologia, o que é mais é cobrado, né, em relação ao conteúdo, é a ecologia. Uhum. Então, vai acontecer a COP aqui no Brasil esse ano. É muito importante ficar ligado com o que está acontecendo no mundo, com as mudanças climáticas, as transformações. E a área da ecologia, ela é uma das mais cobradas, tanto em Enem quanto em vestibulares, como a federal, porque ela é muito interdisciplinar. Você consegue trabalhar vários conceitos de fisiologia, de genética, de evolução dentro da área da ecologia. Então, é um setor assim que é bem importante para os alunos darem uma revisada boa agora nessa reta final, né? A genética, com todos os avanços que a gente tem, né? A tecnologia evoluiu muito nos últimos anos, então técnicas da biotecnologia cresceram bastante nos últimos tempos. Antigamente, para fazer uma vacina, demorava lá uns 10 anos. A gente teve o exemplo da Covid, que em pouquíssimo tempo eles já tinham a vacina preparada. Então, isso são questões assim que com certeza elas apareceram já, né? E vão aparecer novamente nos próximos vestibulares e no Enem. Então, essa área da ecologia é uma área bem, bem importante. E em segundo lugar, eu diria que é a genética mesmo, que é bom para eles darem uma revisada boa. É o que eu sempre falo para eles, assim, é uma coisa que não é palpável, a genética, né, para nosso dia a dia, mas é muito importante saber os conceitos, saber o significado das palavras. Então, quando você vai analisar uma questão, por exemplo, se você não souber o que é um ser vivo autotrófico, heterotrófico, você não vai conseguir responder essa pergunta. Então, é muito importante você saber os conceitos básicos, tanto da biologia, quanto da ecologia, quanto de genética, porque daí isso fica bem mais fácil na hora de você estudar, analisar e interpretar a questão. Sim. Jane, agora uma dúvida minha mesmo. Você acha que falta muito investimento, recurso para a ciência hoje no Brasil? Falta mais? Como que você tem visto isso? Ela tem recebido incentivos, mas sempre que a gente vai falar sobre recursos, o primeiro recurso que é cortado é o recurso na área da educação e principalmente na área da ciência.
As universidades federais, elas recebem e elas têm, né, um recurso destinado à pesquisa, mas o investimento ainda é muito baixo. O Brasil, ele é um celeiro de grandes pesquisadores e grandes cientistas, e muitos vão para fora fazer a ciência, porque aqui a gente não tem. Então, a abertura de novas empresas, de novos laboratórios, né, incentivar que eles venham para cá é muito importante. A gente precisa de mais investimento na primeira infância também, porque isso vai despertar na criança o interesse por fazer ciência. Sim. Então, a alfabetização científica é algo muito recente aqui no Brasil, Sim. né? Uhum. Ela chegou faz pouco tempo, está crescendo esse movimento de pesquisa com as pedagogas, né? Elas estão buscando se especializar. Na minha turma do mestrado, a gente tinha lá de 15 pessoas, 5 eram pedagogas, então eu fiquei bem feliz de ver elas Uau. atuando também ali, né, com o pessoal, Buscando, né? buscando, porque eu acho muito importante a gente desenvolver esse senso crítico e trazer e aproximar a ciência do dia a dia e da rotina, porque isso faz com que as pessoas elas sejam mais críticas, mais autônomas e também não espalhem e não divulguem mentiras, Uhum. né? Então, nós temos aí um problema grave com a volta de algumas doenças que com uma vacina ela tinha sido controlada por conta disso, né? Dessa falta de conhecimento. Então, a primeira infância precisa ter um incentivo maior, precisa ter um investimento maior nessa área. Giane, acho que é até bacana perguntar isso para você como profissional. Eu li agora recente aí no Estadão falando que com o risco do Covid novamente, né? E que tem mais casos do que a gente imagina, mas só não é pauta. Só não é Isso. pauta. Como que você tem visto enquanto profissional? Você acha que realmente há de certa maneira, assim, não se toca muito nesse assunto, porque a gente sabe que a mídia também valoriza muito o que é notícia, então, né, tem a questão do engajamento, enfim. Como que você tem visto o caso do Covid ou da Covid em específico? A gente tá com casos diários, né? Aqui na escola a gente teve alguns alunos até que ficaram afastados, professores que ficaram afastados recentemente por causa disso, e se tornou uma coisa meio que comum, Uhum. né? Você ter a Covid ali. O problema não é ela voltar, o problema é como ela vai voltar. Sim. Porque o vírus ele é muito mutante, né? Então a vacina que nós temos hoje talvez não previna, Eficácia não, nenhuma, né? não vai ter eficácia nenhuma com o vírus que está chegando agora. E os vírus, né, eles são sazonais. Então, a cada ano, por exemplo, a vacina da gripe, a gente tem que tomar anualmente. Porque o vírus, ele é um mutante. A partir do momento que ele entra em um organismo, ele pode adquirir proteínas diferentes e ter uma mutação. Então, é possível que a gente tenha mais epidemias, mais pandemias? É possível, não é descartado isso. Então, as pessoas precisam realmente criar essa consciência e se prevenir da melhor forma. A prevenção é o melhor negócio agora, né? Sim. Daí. A gente tem que estar bem atento, né? Ô, Jane, a gente está indo para a reta final do nosso papo, muito bacana, passa rápido, né? A gente sempre aprende muito. Eu aprendo muito toda semana, né? Com vocês que vêm aqui, nos dão a honra de estar aqui. Jane, fala um pouco sobre o material didático. A gente sempre brinca, né, que o material didático, ele é um apoio, né? Como que você tem visto, assim, o material, a importância, no caso, dentro das ciências, a relevância que o material didático tem para você nas aulas específicas? Então, o material que a gente usa aqui na escola é um material bem rico, ele tem coisas além até, eu digo que se você quer passar no vestibular de medicina usando o material que a gente tem aqui na escola, 100%, assim, e saber usar ele, né? Porque o importante não é só você ter um material de qualidade, tem que saber usar também, né? Tem que realizar os exercícios, fazer, refazer, não, e se desafiar. Né, se desafiar, porque aquilo que você não tem. Geralmente a gente deixa de lado aquilo que a gente não gosta muito, que não é do nosso interesse e que nós temos dificuldade, mas é o contrário que tem que ser feito. E o material que a gente tem aqui na escola é um material muito rico, é um material atualizado, né? Então ele traz bastante informações recentes, com contextualização atual, né? Ele é revisado a cada ano, então ele é um material muito bom, assim, para a gente utilizar e para o aluno se preparar para o vestibular e para o Enem aqui na escola. Que bacana. Jane, eu já vou te agradecer já de antemão, né? Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos alunos, sobretudo os do médio, né? Que vão fazer o Enem Login como treineiro e os da terceira série que vão fazer na Vera, né?
para esses alunos aí que estão estudando, né, e para que leve, né, a sério os estudos, né, porque compensa muito estudar, né, Jeane? Compensa. E eu queria que você deixasse sua mensagem para os nossos alunos. Então, pessoal, eu sempre falo para vocês o seguinte, né, que capacidade vocês têm, senão vocês não chegariam até onde estão. Recurso vocês têm, né, com os materiais que são muito bons aqui. Professores que são maravilhosos, que eles têm uma formação, assim, uma experiência de vida bem bacana. Então, aproveitem cada minuto que vocês estão aqui dentro da escola e não deixem de estudar em casa, revisar aquilo que falta, descansar bastante na véspera da prova, comer uma comidinha light para não ter problema depois. Prepara tudo um dia antes para não sair correndo feito doido. Acorda cedo para não chegar atrasado. E, enfim, se divirtam nesse momento, né? Não fiquem ansiosos. Fazer a avaliação o termo prova, avaliação, isso pode deixar as pessoas um pouquinho, Sim, né, aham. ansiosas e com medo de fazer, mas é um momento que você precisa se divertir lendo as questões, você precisa levar isso com leveza. Então, se você se preparou, não se preocupe, vai dar tudo certo no final. Com certeza, dicas valiosas, né. Jeane, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, tá, acho que foi uma contribuição de grande valia, né, porque foi um olhar bastante técnico, né, voltado aí para a ciência, para o lado científico, né, eu acho que soma muito aí no nosso cotidiano, então muito obrigado, viu, Jeane. Imagina, obrigada eu. E eu agradeço também a você que nos assistiu, né, mais um Interacast, que é o videocast dos Colégios Interativa. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.